Boa tarde para todos. O IBGE, nesse último final de semana, soltou o resultado de alguma pesquisa bem diferente. O IBGE não costuma fazer isso. São pesquisas avançadas, multidimensional e não monetária. Tudo é baseado na POF, Pesquisa de Orçamentos Familiares. O IBGE comparou, melhor dizendo, os dados de 2008 com os dados de 2018, portanto foram 10 anos de observação. E qual foi o resultado? Eu preparei aqui 6 resultados básicos dessa pesquisa. Alguns não estão nada surpreendentes. Primeiro, a pobreza no Brasil, o nível de pessoas com grande dificuldade no Brasil caiu fortemente nesses 10 anos. Isso é bom. O que não é tão bom é que houve uma clara melhoria para as pessoas de raça branca. Os de raça negra não tiveram o mesmo desempenho. Né? Isso não é interessante, de jeito nenhum. Outra coisa, a nossa pobreza, o IBGE comprovou que é muito mais rural do que urbana. Ou seja, e nisso o Brasil está um pouquinho diferente de outros países, onde a miséria fica muito mais concentrada nas favelas, nas grandes cidades, mas no Brasil não. No Brasil ela é muito mais rural, ou seja, está na zona rural. Isso ataca um pouco a questão do Piauí, porque o Piauí e o Maranhão são os dois estados mais rurais do Brasil, portanto que tem mais pobres por essa característica. Com relação ao Piauí, também foi colocado que a redução da pobreza foi grande nesses 10 anos e foi ainda mais forte a redução, foi ainda mais severa do que aconteceu no Brasil, o que é bom para a gente, muito bom para a gente, apesar de nós continuarmos com essa característica rural. Né? Outra coisa com relação ao Nordeste é que nós, no Piauí, abandonamos a situação de patinho preto. Nós sempre fomos o estado mais atrasado, com os indicadores piores do Nordeste. Se serve de consolo, agora tem 2 estados que estão numa situação pior do que a nossa, que são Maranhão e Alagoas. Isso já tinha sido colocado por outros indicadores, e esse agora confirma, é um indicador completamente diferente, e confirma que na lanterninha do Nordeste, quem tem as piores condições de vida, mais pobreza, são Maranhão e Alagoas. Portanto, nós saímos da situação de patinho feio. E uma outra conclusão desse estudo, bem importante, é que, infelizmente, a distância que existe do Nordeste com as outras regiões do Brasil, especialmente Sudeste, Sul e Centro-Oeste, continua mesmo, ou seja, apesar do Nordeste ter evoluído em várias coisas, ele continua com condições muito difíceis em relação às demais regiões do país, ou seja, o Brasil continua sendo um país extremamente injusto e com grandes diferenças entre as regiões, portanto continuam a haver vários países dentro desse país chamado Brasil, e o país Nordeste continua com dificuldades que Celso Furtado, lá em 1970, já chamava atenção para isso. Nós tínhamos, então, desequilíbrios intra-regionais, quer dizer, dentro da região, e também desequilíbrios entre as regiões. Essa é a má conclusão, quer dizer, depois de tantos anos, a nossa distância em relação ao Sul e ao Sudeste, em relação às condições de vida da população, infelizmente, continua elevada como sempre foi, e nós não conseguimos diminuir isso. Bom, é isso aí. Até a próxima.